Vamos falar mais um pouquinho. E nesta noite eu gostaria de fazer uma breve meditação na palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, vai falar certamente aos nossos corações. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus e pensando comigo, né? Existiu, né? Dois reis, né? Nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi o Samuel, né? O Saul foi o Saul. Saul foi um rei que começou bem e ele tudo bem, né? Era um homem obediente a Deus, temente a Deus e conhecia a Deus, porém ele deu uma deslizada no meio da caminhada aí e foi rejeitado por Deus. Isso nós vemos lá em 1 Samuel. 1 Samuel, ele foi rejeitado por Deus porque ele fazia coisas erradas, né? Aqui no capítulo de 15, né? No versículo 15 diz assim: E disse Saul de Amimeleque: As trouxeram porque o povo poupou a melhor das ovelhas e vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, que temos. Então, aqui conta, né, a história do rei Saul, que fazia, né, aquilo que desobedecia a Deus, né, que é o melhor, um dos pecados mais que nós podemos cometer é a desobediência a Deus, a palavra de Deus, né, porque Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, porque desobedeceram às ordenanças de Deus, a desobediência, né, e aqui na palavra do Senhor, o rei Saul, ele deu algumas deslizadas aí, tudo aqui no capítulo, no livro do 1 Samuel, e Samuel era o profeta que Deus usava para falar e para repreender a Saul. Porém, Saul via o seu erro, reconhecia, né, pedia perdão, mas não era, né, Deus conhece a cada coração, né? Sabemos que todos nós somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus e cada um de nós tem um parecer diante de Deus. Deus conhece a cada um. Aqui, quando Deus foi escolher o rei Davi, e tinha vários irmãos, um mais belo do que o outro, né? Um mais bonito do que o outro. E Deus diz que a Samuel que ele não olhava a aparência, né? Mas que ele conhecia o coração. Então, por quê? Qual a diferença entre Saul e o rei Davi, né? O rei Saul e o rei Davi. Os dois eram homens igual a nós, que temos as nossas falhas, que temos os nossos erros. Porém, a diferença está no que Deus conhece a cada coração. A diferença está que um reconhece o seu erro e clama e ora e chora pela misericórdia, a bondade de Deus e se arrepende dos seus pecados. Por que Saul foi um rei rejeitado por Deus, já Davi era um rei segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, porque Deus conhece os corações, Deus conhece o proceder, Deus conhece o nosso presente, nosso passado e nosso futuro. Ele sabe que nós temos um coração aquebrantado, né? Como diz o salmista, um coração contrito e aquebrantado, Deus não resistirá. Portanto, há necessidade de nós arrependermos dos nossos pecados a todos os momentos, porque somos realmente falhos. E aqui a Bíblia não esconde nenhum dos erros, né? Não esconde as falhas dos grandes heróis da Bíblia, né? Aqueles que se destacaram diante da palavra de Deus como exemplo para nós, né? Exemplo para nós. E o rei Saul, ele era um rei que ele desobedeceu a Deus, né? Deus falou para acabar com tudo, ele reservou ali, né, o melhor das ovelhas, o melhor do gado, mas Deus não quer isso. Sacrifício para Deus é um coração aquebrantado. Deus não quer sacrifício material. Deus quer um sacrifício
de coração, né? Uma coisa assim, vem do coração, um arrependimento puro e genuíno. Então, nós vemos aí quantos salmos o rei Davi escreveu. Por exemplo, quando ele pecou com a Betseba, quando ele matou Urias, ali foi um pecado, né? Pode-se dizer nos dias de hoje, se ele fosse julgar, né, um pecado gravíssimo. Quer dizer, foi 3 pecados em nenhum. Ele cobiçou a mulher do próximo, ele matou a mulher do próximo e ele casou com a mulher do próximo, né? Então ele ali cometeu adultério e assassinato, né? E ali, coisa que Deus realmente não se agrada. Porém, o coração dele ficou aquebrantado, ele se aquebrantou, ele chorou, ele clamou aos pés do Senhor, pedindo a misericórdia, a graça. Ele se arrependeu de todo o coração, de toda a sua alma. Tem pessoas que cometem pecado e acham que pode ser que é natural, né? Às vezes, num certo momento, até à primeira vista, o rei Davi, quando ele pecou, ali com a Betseba, ele não reconheceu o seu erro. Ele achou que ele não tinha errado, né? Porque o inimigo das nossas almas, ele cega a nossa visão espiritual, fazendo com que nós não reconheçamos o nosso erro, o nosso pecado. Então fica assim tudo muito natural. Mas quando ele é alertado pelo profeta que Deus mandou lá, dando um exemplo a ele assim, que havia um homem que olhou um homem rico, que tinha de tudo, que tinha muitos cavalos, muita propriedade, e havia um outro que só tinha uma ovelhinha, só uma ovelhinha, e ele foi lá, matou o homem e pegou essa única ovelhinha que esse homem tinha. Que faria esse homem? Né? O profeta disse para o rei Davi, e ele disse, estou resumindo assim mais ou menos, tá? Aí não exatamente com essas palavras que está escrito na Bíblia. E ele disse assim, esse homem é digno de morte, imagina, pegar a ovelhinha do único, né? Aí o profeta declarou para ele, esse homem é tu. Quando o profeta declarou que esse homem é tu, o Davi, ele ficou totalmente arrependido. Ele chorou muito, ele clamou muito, e Deus viu tudo isso. Então a diferença é em que a pessoa tem o coração quebrantado diante do seu erro, reconhece que é um pecador, reconhece que errou. Já tem pessoas que não reconhecem o seu erro, né? Errou, mas acho que é natural, é normal, né? Deus sabe que a gente erra mesmo, né? E não tem aquele sentimento, né, de arrependimento, aquele sentimento de querer a misericórdia do Senhor. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E aqui, essa diferença entre o rei Saul e o rei Davi é muito evidente, porque às vezes você pode pensar, por que uma pessoa é tão privilegiada diante de Deus e eu não sou? Então existe diferença porque Deus conhece os corações. Lembra de Jó? Jó também era um homem, né, que Deus se agradava dele, que Deus se agradava dele. Por quê? Porque ele, né, tinha um coração aquebrantado diante de Deus, ele era um homem fiel e temente a Deus, e ele fugia até da aparência do mal, daquilo que parecia ser mal, ele procurava fugir. E Deus, que conhece a cada coração, que Deus conhece cada intenção do coração, permitiu que o Satanás entrasse na vida dele e para testar, né, ele, né, o inimigo das nossas almas, para ver se ele saísse da presença do Senhor. Mas ele não saiu da presença do Senhor, em momento nenhum ele negou o Senhor, ele continuou adorando e glorificando ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo executa por nós. Então essa é a diferença de um homem que serve a Deus e de um homem que não serve. Nós vemos a diferença claramente, né, aqui na terra, isso aqui
que eu estou dizendo sobre o rei Saul e o rei Davi, é que depois, logo após Deus tirou o rei Saul, ele foi rejeitado por Deus por causa dos seus erros, dos seus pecados, e foi colocado o rei Davi. E por que o rei Davi não foi rejeitado por Deus? Porque Deus conhecia o coração dele e sabia que ele tinha o coração aquebrantado, o coração contrito, tanto que ele fez vários salmos, né, dizendo salmos de arrependimento, salmo pedindo a misericórdia do Senhor, né? Então era uma pessoa que tinha diferença diante dos seus erros, né? Nós somos seres humanos sujeitos a errar, sujeitos a pecar. Todos nós somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, mas a diferença está no coração, né? no agir diante de Deus. E Deus, que é conhecedor de cada coração, né? Lá no livro de Jeremias, nós vemos que está escrito que Deus, ele sonda, né, os corações, ele conhece a cada coração. Então lá no Jeremias, quer ver, capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, no livro de Jeremias, vamos dar uma olhadinha aqui, versículo 5, capítulo 5, versículo 17, ou é 17, versículo 5, é 17, versículo 5. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Então nós vemos que Deus, ele conhece a cada coração. Lembra também, né, do rei, né, que fez uma oração diante de Deus e Deus fez cair fogo do céu, porque Deus conhece a cada coração. Nada passa que Deus não vê. Deus vê todas as coisas. É aquele que até tem um versículo da palavra do Senhor que diz que aquele que usa de engano dentro da casa do Senhor não permanecerá, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar. Então no capítulo 17, no versículo 5, assim diz o Senhor, assim por ti mesmo privarás a herança que dei e fartear, porque o fogo acendeste na minha ira e arderá para sempre. Confia porque será como um arbusto sedento e não verá quando vem, antes morará nos lugares secos e deserto terá salgado. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é no Senhor. Ele está falando, bendito o homem, porque será como a árvore plantada junto às águas, que se estende suas raízes ao ribeiro e receia quando vem o calor. Versículo 9. Enganoso e perverso é o coração. E esse versículo estava procurando. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Olha só, que Deus, ele conhece a cada coração, ele esquadrinha, né? Ele vê cada cantinho, cada sentimento que nós temos, cada intenção que nós temos. Então ele sabe como é perverso e enganoso o coração. Aqui, ó, enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? É Deus. Só Deus conhece melhor o nosso coração do que nós mesmos. É Jeremias capítulo 17, versículo 9. Amém? Que Deus Todo-Poderoso venha nos abençoar. Então diz assim a palavra do Senhor, que aí, né, depois Deus, ele ter rejeitado a Saul, acaba que na guerra Saul acaba morrendo, e Deus já tinha ungido a Davi como rei, e Davi foi rei ali em Israel.
foi ungido a rei de Israel, já no capítulo 16 de 1 Samuel, né? Então nós vemos aí a diferença entre Saul e o rei Davi. O Senhor, aqui ó, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, né? Porque Davi não tocava em Saul. Por quê? Porque ele dizia: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Ele dizia que Saul era ungido de Deus, e realmente Deus ungiu a Saul, e Saul era ungido de Deus, né? Embora com seus erros e sem reconhecer os seus erros, porque ele tinha um argumento para cada erro, né? Porque às vezes você comete um pecado e fala assim: eu pequei porque fulano fez isso, fez aquilo, porque você procura justificar através de outra pessoa o seu erro. Mas quando você reconhecer que realmente a culpa é sua, que você realmente errou, Deus reconhecerá e perdoará o seu pecado e te livrará de toda a culpa. Esse é o nosso Deus, o único que pode perdoar os nossos pecados, que pode nos redimir de qualquer culpa, de qualquer coisa que nos venha nos degradar, né? Que venha aborrecer. Então, quando Deus faz isso, a nossa consciência, né? O nosso espírito, a nossa alma se alegra diante do Senhor. Somos livres daquele pecado quando nós reconhecemos, nós nos debruçamos diante do Senhor com o coração aquebrantado, e Deus reconhece, né? Então, aqui ó, e Deus está perguntando, né, para Davi, porque Davi não tocava, ele teve acho que 3 oportunidades de matar o rei Saul, e ele não matou, porque ele dizia: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Então, assim somos nós, né, nos dias de hoje. Temos que ter muito cuidado para tocar no ungido de Deus, ainda que esse ungido esteja no erro, né? Ainda que esse ungido de Deus esteja cometendo pecado, mas ele é ungido de Deus, e nós não devemos tocar nesse ungido, nessa pessoa que Deus ungiu, né? Nós vemos aí quantas pessoas, né, que têm sido ungido por Deus, e durante a sua caminhada, e depois elas começam a fracassar diante de Deus, e muitas vezes nós que vemos esses erros, né, ficamos assim: ó Senhor, tem misericórdia. Ele continua sendo ungido? Sim, eu acho que uma vez ungido para sempre. Porém, aqui nessa situação bíblica, eu não vou ler, né, para não comentar tudo, mas nessa situação bíblica, Saul foi rejeitado por Deus por causa dos seus pecados. Aqui no capítulo 15, no versículo 10 diz: Deus rejeita Saul como rei. Então veio a palavra do Senhor ao Samuel, dizendo, né? Então Samuel era o profeta naquela época, e esse profeta era usado por Deus para falar aos homens. E ele foi falar, Deus falou através de Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu com as minhas palavras. Então Samuel contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Samuel clamou de madrugada para encontrar com Saul pela manhã. Eles disseram: Saul chegou ao Carmelo, eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Então ele sempre tinha um argumento pelos seus erros, pelos seus pecados. Mas não adianta se justificar, tem que reconhecer que realmente nós somos sujeitos a pecar. Saul e Samuel, Saul e Davi foram 2 escolhidos de Deus, porém com a diferença no coração, que Deus conhece a cada coração. Louvado seja Deus. Que nós possamos aprender através dessa história, que nós precisamos de nos derramar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito diante de Deus. Nós necessitamos de chorar aos pés do Senhor pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e reconhecer que somos pecadores e
que necessitamos das misericórdias do Senhor. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. E naquele dia, né, o dia do Senhor virá. Eu creio que em breve Jesus virá buscar um povo lavado e remido no seu sangue. E naquele dia todos verão a diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve, né? Lá no livro de Malaquias está escrito sobre isso. O livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento, antes de Mateus, né, do Evangelho de Mateus. Está escrito o livro de Malaquias, no capítulo 3, quem gostaria de ler aqui? Aqui, ó. No capítulo 3 está escrito, né? A palavra do Senhor, vou ler só esse versículo aqui, já estaremos terminando a palavra de Deus, mas fica a mensagem para os nossos corações. O dia do juízo de Deus. Aqui, ó. Por o dia do Senhor, porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir, abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis ao meu nome, olha, para nós que tememos ao Senhor, nascerá o sol da justiça, e a cura estará nas suas asas, e saireis e soltareis como bezerros cevadouros, e pisarei os ímpios, porque farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia estou preparando, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, mandei a Horebe para todo Israel, saber o estatuto do juízo. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos filhos, né? E virá e terei a terra contra a maldição. Aqui antes, né, do capítulo 4, no capítulo 3, aqui no versículo 17, diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia serão para mim joias, e poupá-lo-eis como poupa um homem, como seu filho que serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então naquele dia todos verão a diferença. Que bom que nós possamos estar, através da palavra de Deus, através dos exemplos bíblicos, estaremos preparados para encontrar com o Senhor. Que nós possamos estar com o coração contrito, coração aquebrantado, esperando a volta do Senhor Jesus, esperando que Ele volta e santificando a nossa vida diante do Senhor, com o coração arrependido de todos os nossos atos. Porque, olha, como diz o Salomão, né, o rei Salomão, ele disse que não há homem que não peque na sua oração. Na sua oração ele disse que não há homem que não peque. Por isso, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de toda essa nação que serve ao Senhor, para que nós possamos estar preparados e perdoados pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.